Muito bem. Dando prosseguimento a esse período de aquecer os motores para o ano que ora se inicia, eu vou mostrar para vocês quais foram as minhas melhores leituras de 2021. Eu decidi colocar aqui 13 livros porque vocês sabem que eu tenho um problema muito sério em fazer top 10 apenas. Eu acho que 10 livros é muito pouco diante de tudo aquilo que eu leio num ano. Mas aí também eu não gostaria de me alongar muito, então eu acho que esses meus top 13, eles são muito produtivos por conta disso. Porque não é essa simplicidade do 10, mas também não é, sei lá, 20 ou 30 ou 60. Que eu poderia muito bem me estender em prolegômenos até não sei que hora, que vocês sabem muito bem disso. Mas enfim, então eu trouxe aqui 13 das minhas melhores leituras do ano passado. Eu procurei ir colocando essas leituras na lista na medida em que elas me foram aparecendo na memória, conforme eu sentei para preparar essa lista. Os primeiros livros que vieram à mente eu já fui colocando, e daí depois eu fui apenas refletindo para ver se realmente eram esses os livros que poderiam constar em uma lista como essa, e eu cheguei à conclusão de que esse meu método deu muito certo. Então, em décimo, e isso não significa, portanto, que o 13º livro será pior do que o 12º, que por sua vez será pior do que o 11º, e por aí vai. Então, sem mais delongas, ocupando o 13º lugar nessa lista, eu coloquei aqui A Débil Mental, da Arianna Harvix. Esse daqui é o segundo livro da trilogia em que a autora explora as relações entre mães e filhos, de modo a evidenciar de diferentes maneiras a falência da família como uma instituição coesa, digamos assim. E mais do que isso, a autora busca explorar aqui também a rasura da maternidade como algo apenas positivo. O que a gente acompanha aqui em A Débil Mental é basicamente uma família formada pela mãe e pela filha, e ambas já são adultas, o que contribui para o crescimento da tensão entre elas, e logo de início a gente percebe que a relação entre essas duas mulheres é atravessada pela falta, pelos traumas e por uma violência que começa muito sutil, mas que vai crescendo conforme avança a narrativa até chegar à última cena, que é a materialização extrema dessa violência explosiva que se vinha tecendo desde o início do enredo. Então, é um livro bastante visceral, assim como foi também o Morra Amor, que foi o primeiro livro da autora que eu li. Já havia gostado muito do estilo da Arianna naquele livro, e essa minha preferência, essa minha predileção se confirma aqui com A Débil Mental, então fica a minha sugestão de leitura. Não por acaso eu pretendo ler outros livros dessa autora ainda neste ano. Bom, em 12º lugar, deixa eu colocar o livro aqui, em 12º lugar dessa minha lista de melhores leituras de 2021, eu coloquei Rinha de Galos, que é um livro de contos da Maria Fernanda Ampoeiro. Esse daqui, como eu disse, é um livro de contos que também vai, de vários modos diferentes, problematizar a questão da família, mas apelando muito mais para o asqueroso e para o escatológico do que para uma tensão psicológica, como acontece lá nos textos da Arianna Harvix. Então, de certa maneira, nós temos aqui duas formas diferentes de lidar com os mesmos temas ou com o tratamento dos mesmos temas, e isso me parece muito interessante. Por isso, em cada um desses contos, mesmo aquilo que seria mais agradável e positivo em uma relação familiar, aparece sob uma ótica do monstruoso e do violento. E eu não exagero quando digo monstruoso aqui. E essa monstruosidade, essa violência, aparecem principalmente em contos como Leilão, que é o conto que justifica o título do livro, Monstros, que é o segundo texto aqui reunido, Luto, que para mim foi
o melhor livro dessa série aqui. E por fim, eu destaco também Crias, que é um conto bastante interessante quando a gente pensa nos desdobramentos das ações da protagonista. Então, me parece que esses 4 contos aqui, eles são muito representativos de tudo aquilo que a gente encontra no livro como um todo, sobretudo pensando aqui em Luto, que realmente é um conto que até hoje eu ainda me pego pensando muito nele. Então fica aqui a sugestão de mais este livro. Bom, em 10º lugar nessa minha lista, eu coloquei o Manual do Minotauro, que é um livro que reúne mais de 1.500 tirinhas que a Laerte publicou entre 2004 e 2015. E por mais que não haja aqui um conteúdo central ligando todas essas tirinhas, ainda assim há temas e personagens que se repetem, como é o caso, por exemplo, do Minotauro do título, que aparece aqui não como aquele monstro mitológico que comia gente no labirinto do rei Minos, mas sim como um burocrata perdido em uma experiência, em uma existência vazia e labiríntica. Né? Então, o próprio figurino do personagem título aqui, ele já evoca essa ideia da burocracia, e essa ideia, de certa maneira, se confirma em algumas das situações vivenciadas por esse personagem. E outros personagens que também vão aparecer com alguma recorrência e que sempre salientam o absurdo inerente ao nosso cotidiano são, por exemplo, a Dona Ruth, que é uma senhora que vive meio entediada com tudo diante da percepção da passagem do tempo, porque já é uma senhora de certa idade. Outro personagem que aparece aqui e cujas tirinhas são muito interessantes é o Olavo Bilac, que vai aparecer nesses textos da Laerte nas mais diversas situações e encarnações. Eu acho muito interessante como o Olavo Bilac ele aparece aqui de diferentes modos, e em cada uma dessas tirinhas ele vai ser representado de maneiras diferentes. Então, quando menos se espera, a poesia parece surgir no meio das situações mais cotidianas possíveis. Então, me parece que com essa série de tirinhas do Olavo Bilac, a Laerte tenta nos chamar a atenção para essa poética da simplicidade, para essa poética do cotidiano, mas não é por ser uma poética da simplicidade que é uma poética simplista. Afinal de contas, nós estamos falando de Olavo Bilac, o príncipe dos poetas brasileiros. Outro personagem que vai aparecer aqui, que também chamou muito a minha atenção, é o inefável Sushi, um peixe com pernas e questionamentos bastante humanos. Então existe sempre um estranhamento quando surge esse personagem. Ele sempre surge, pergunta alguma coisa e vai embora como se nada tivesse acontecido. Eu acho essas tirinhas muito interessantes, assim como acho interessantes também as tirinhas que compõem a série do Santo Recalcitrante, que é um homem que foi canonizado contra a sua vontade e agora tem de lidar com essa canonização forçada. Então veja, todos esses personagens e vários outros que eu acabei não mencionando aqui têm de lidar com esse labirinto da linguagem proposto pela Laerte, e a cada nova tirinha, quando a gente pensa que finalmente encontrou a saída, na verdade a gente percebe que está cada vez mais perdido nesse labirinto proposto aqui, nesse labirinto criado pela autora. Então, em 10º lugar fica aqui o Manual do Minotauro, da Laerte. Falando em escritores de uma escrita labiríntica, etc., eu não poderia fazer uma lista das melhores leituras sem mencionar o Henrique Villa-Matas, que aparece este ano com
dublinesca. E esse é mais um daqueles romances em que o Vila Matas especula sobre o fim da literatura. Mas se antes, lá na tetralogia do autor, ele havia abordado esse tema por meio do leitor e do escritor, agora ele faz isso usando a figura do Samuel Riba, que é um editor catalão que resolve fazer um funeral da era de Gutenberg, já que o século XXI inaugura a era digital. E o Riba, que é como o protagonista é chamado na maioria das vezes, decide fazer isso, decide fazer esse funeral depois de ter fechado a editora que tinha e se ver entediado em casa por não saber fazer mais nada da vida além de pensar em literatura. Só que, por mais que essa tenha sido uma das melhores leituras deste ano, ainda assim, esse daqui não é o melhor romance do Vila Matas, principalmente para quem ainda não conhece os outros livros desse autor, porque neste livro aqui, o Vila Matas, como eu disse, ele continua uma série de discussões que já haviam aparecido em outros livros dele, então talvez seja interessante você ler, ter contato antes com esses outros livros, para só assim chegar aqui a essa narrativa mais apocalíptica, digamos assim, proposta pelo Vila Matas ao tratar do Samuel Riba. Bom, em oitavo lugar nessa minha lista, eu coloquei aqui As Lembranças do Porvir, que é um romance da Helena Garro que fez parte da minha meta literária do ano passado. Esse romance começa colocando como protagonista a família Moncada. Só que conforme a narrativa avança e a gente vai percebendo quem está narrando, e eu não vou explicitar aqui quem é o narrador dessa história, mas enfim, conforme a gente acompanha o desenrolar da narrativa e descobre quem é o narrador, esse protagonismo da família Moncada se expande e fica bem claro que a própria cidade está no centro de tudo, sobretudo depois que os militares chegam ao poder e são aqui representados pelo General Rosas, que é um sujeito absolutamente tirânico. A partir disso, a relação entre os indígenas e os não indígenas dessa cidadezinha, que já era uma relação conflituosa, fica ainda mais acirrada conforme tudo passa a ser ditado pela lógica de uma violência cada vez mais explícita. Em todo caso, apesar desse protagonismo compartilhado, na primeira metade do romance, a personagem que se destaca é a Júlia, uma mulher que é obrigada a ser amante desse General Rosas, e por isso todos passam a culpar essa moça por tudo aquilo de ruim que acontece nessa cidade, como se essas coisas ruins acontecessem porque ela não consegue fazer o General Rosas feliz. Já na segunda metade do romance, o destaque vai para a Isabel, que é uma mulher que também acaba se relacionando com esse mesmo general de uma maneira ou de outra. O interessante nisso tudo é que em vários momentos, sobretudo naqueles em que a violência vai ser mais explícita, o recurso maravilhoso aparece e aí você tem coisas como o tempo parando, pessoas se transformando em pedra e coisas parecidas com essas. Portanto, se você gosta do realismo mágico ou maravilhoso, enfim, se você gosta da literatura do Gabriel Garcia Marques, fica aqui a sugestão deste que é o romance precursor do chamado boom da literatura latino-americana. Eu já falei sobre esse período da literatura na América Latina. Eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo, então caso não tenha visto, fica a sugestão também. Bom, aí em sétimo lugar nessa minha lista, eu coloquei aqui uma novela da Nona Fernandes chamada Space Invaders. Essa daqui é uma novela muito interessante que reúne os resquícios da memória de um grupo de amigos que estudaram ali durante a ditadura chilena. Essa memória deles é não só fragmentada, até porque as várias vozes que narram essa novela
já apontam para esse discurso múltiplo e movediço, mas essas memórias também são cheias de traumas que particularizam a experiência de cada narrador. Diante então dessa multiplicidade, que mostra que a história é esse espaço de disputa constante sobre quem pode falar o quê, uma das únicas coisas que permanecem, que atravessam todo o romance, é o discurso sobre a ausência de uma das meninas desse grupo de amigos, que é a Estrela Gonzalez. E diante dessas várias experiências possíveis, diante desses vários retratos dessa personagem desaparecida, o jogo que dá nome ao livro aparece aqui como uma metáfora desses conflitos políticos vivenciados pelos protagonistas, que, por serem ainda muito novos na época, não percebiam que essa luta contra os invasores afetava diretamente a vida de cada um. Quando eu fiz o vídeo sobre este livro aqui, eu comentei que existe algo de muito atual, pensando na política chilena de hoje em dia, em comparar pessoas que reivindicam seus direitos a invasores espaciais, a marcianos, enfim. Caso você não saiba do que eu estou falando, veja lá o meu vídeo sobre este livro aqui. Em sexto lugar, nessa minha lista de melhores leituras do ano passado, eu coloquei aqui Satan Tango, ou O Tango de Satã, ou O Tango de Satanás, que é um romance do Laszlo Krasznahorkai, cuja narrativa se passa em um vilarejo isolado e marcado, sobretudo, pelo abandono e pelo esquecimento. Então, há várias construções vazias, as casas são quase todas velhas, as planícies que circundam esse vilarejo são desertas e aparentemente não muito férteis e por aí vai. Essa decrepitude do espaço também se aplica ou acaba afetando os moradores desse vilarejo, que, diga-se de passagem, são todos meio loucos e desesperados, mesmo que não exista, de início, um motivo muito palpável para todo esse desespero, para todo esse desequilíbrio. E a falta de motivos aumenta ainda mais a sensação claustrofóbica que o romance transmite desde seu estilo, porque cada capítulo de Satan Tango nada mais é do que um longo parágrafo em que se confundem as vozes, os tempos e as perspectivas que organizam, que orientam essa narrativa. E tudo poderia seguir nessa pasmaceira, mas não é exatamente isso que acontece, porque um belo dia chega pela estrada um homem que todo mundo pensou que estava morto. E por isso, graças a esse boato anterior sobre esse sujeito, ele acaba voltando para esse vilarejo quase como se fosse um Messias que, vindo do mundo dos mortos, salvaria aquelas pessoas. Só que a chegada desse sujeito deixa tudo ainda mais estranho, quase como se a presença dele ali fosse um presságio de que algo muito ruim estava prestes a acontecer àquelas pessoas. Eu li este livro em inglês, a única tradução que nós temos para o português é no português de Portugal, então é muito caro comprar essa edição. Mas eu fiquei sabendo que parece que a Companhia das Letras vai lançar este livro aqui. Não sei exatamente quando, espero que logo, porque realmente é um livro cuja leitura vale a pena. Não é um livro fácil, principalmente por conta desse estilo que é verborrágico e pantanoso. É um estilo que exige muito do leitor, já que você tem que ler cada capítulo de uma vez só, porque, como eu disse, os capítulos são um único parágrafo, então não tem nenhum tipo de quebra para você ter um descanso entre os pensamentos dos personagens. Mas essa exigência se compensa no final das contas, porque realmente é um livro muito bem escrito, de uma história muito interessante, com um fundo político muito importante, já que tudo isso aparentemente se passa no período posterior ao fim do regime soviético na Hungria. Então, de certa maneira, e eu digo aparentemente porque o autor ele nos permite ter uma visão um pouco mais geral
a partir desse momento muito particular da história. Então, se você se interessa por esses temas, fica aqui a sugestão. Bom, em quinto lugar nessa minha lista, eu coloquei aqui Ao Farol, que é um romance da Virginia Woolf, e um dos grandes temas dessa narrativa é o tempo e o modo como a gente percebe e é afetado pela passagem do tempo. Seja o tempo subjetivo, que aparece discursivamente graças ao monólogo interior, sobretudo na primeira parte do romance, seja o tempo objetivo, que corrói os móveis de uma casa na segunda parte do livro, ou ainda o tempo histórico que invade a família dos personagens protagonistas aqui no período da guerra. O livro, então, é dividido em 3 partes, e na primeira nós somos apresentados ali ao casal Ramsay, que está passando férias de verão em uma casa de praia junto com alguns amigos e com os filhos. O caçula da família Ramsay, que é o James, ele quer muito ir ao farol que fica ali próximo à casa, mas essa viagem ela não vai acontecer porque o tempo está fechado, então se torna perigosa essa viagem de barco até o farol. Na segunda parte do romance, a casa ela vai ficar vazia por 10 anos e durante esse período os móveis vão se desgastando aos poucos, assim como o estilo, todo um estilo de vida burguês que é afetado pela guerra que acontece nesse período ali de 10 anos. Já na última parte do romance, os personagens eles têm que procurar juntar os pedaços dessa sociedade no período pós-guerra e decidem que está na hora de finalmente ir ao tal farol, mesmo tendo se passado 10 anos. Atravessando tudo isso e registrando todas essas mudanças, está aqui uma pintora que está fazendo o retrato da matriarca dessa família, e a presença dessa personagem artista traz para o romance várias reflexões sobre a permanência da arte, e essas reflexões me fizeram lembrar bastante lá do Em Busca do Tempo Perdido do Proust. Então, se você não conhece Virginia Woolf, me parece que essa daqui é uma boa porta de entrada, porque nesse livro a autora manipula várias técnicas que são muito conhecidas dos leitores da Virginia, como é o caso, por exemplo, do monólogo interior e do fluxo de consciência, e de um estilo mais impressionista, como eu frisei bastante no meu vídeo sobre este livro, mas ainda assim ela o faz a partir de uma narrativa que é bastante leve quando comparada a algumas outras, então fica aqui a minha sugestão. Bem, em quarto lugar nessa minha lista, eu coloquei aqui A Literatura Nazista na América, que é um livro do Roberto Bolanho, que funciona como uma enciclopédia de autores fictícios que tem como característica comum o envolvimento com regimes autoritários. E como o título sugere, o nazismo vai ser o paradigma desses diferentes modos de autoritarismo. Então aqui nós temos desde a poeta que se orgulha de ter uma foto com o Hitler, até o filósofo brasileiro famoso por refutar os grandes filósofos da humanidade. Eu achei esse personagem incrível quando a gente pensa aí em um certo guru que nós temos hoje em dia, né? Que nós não, que algumas pessoas têm hoje em dia aqui no Brasil. E além desses extremos, nós temos aqui, por exemplo, o poeta que nas horas vagas gostava de torturar as pessoas nos porões da ditadura chilena. Nós temos aqui também, por exemplo, o romancista que escondia mensagens nazistas nos livros que escrevia, e por aí vai. Então, com esse livro, se confirmou uma impressão que eu tive ao ler outros romances do Bolanho, porque em cada texto esse autor se empenha em mostrar que mesmo a literatura, que geralmente é vista como algo que faz com que as pessoas sejam mais humanas, mais preocupadas umas com as outras, mesmo a literatura pode ser usada como um instrumento de exercício do poder e da violência, e me parece que essa tônica da obra do Roberto Bolanho
é algo que é não só importante, como também fascinante, sobretudo, diante desse período tão estranho no qual nós estamos hoje em dia. Então fica aqui em quarto lugar a literatura nazista na América. Em terceiro lugar dessa lista, eu coloquei aqui, e assim, esses 3 últimos livros, esses 4, vai, porque o do Bolanho eu também fiquei com essa dúvida cruel. Esses 4 últimos livros aqui dessa minha lista, eu tive muita dificuldade para ranqueá-los, porque realmente para mim todos eles estão ali em um mesmo nível, mas eu tinha que me virar com eles de alguma maneira. Mas enfim, em terceiro lugar, eu coloquei aqui Temporada de Furacões, que é um romance da Fernanda Melchor, cuja leitura me arrebatou de uma maneira assim impressionante. Esse romance começa com um grupo de crianças descobrindo o cadáver da bruxa de Lamatossa boiando em um rio. E apesar de morta, essa vai ser a personagem central da narrativa, já que é a partir dessa bruxa que as relações entre todos os outros personagens vão se revelando e vão se desenvolvendo conforme o enredo avança. A cidade em que se passa esse romance me fez lembrar bastante lá da cidadezinha de Pedro Páramo, né, que é um romance do Juan Rulfo. E eu acabei fazendo esse paralelo, seja por conta do abandono dessa comunidade, seja pela força de um passado que continua assombrando os moradores no presente. O que nós vamos acompanhando então em Temporada de Furacões é a investigação para descobrir quem matou a bruxa e quais as motivações desse crime. E em cada capítulo nós entramos em contato com um narrador diferente que vai contar as suas versões ou a sua versão dos fatos. Mas veja bem, apesar dessa espinha dorsal, esse daqui não vai ser apenas um romance de investigação policial. Na verdade, os rumos que a narrativa toma compõem acabam demonstrando uma sociedade absolutamente desigual, e essa desigualdade parece estimular e justificar uma violência que, assim como o tempo aqui dessa narrativa, é cíclica e sempre se repete. Então, não é um livro fácil também, mas é um livro cuja leitura eu recomendo bastante. E falando nesse tempo cíclico, nesse tempo que sempre se repete, nós temos aqui Em Água Funda, que é o romance que ocupa o segundo lugar nessa lista de melhores leituras, uma narrativa em que o estilo de vida telúrico dos personagens impede a progressão social e histórica do tempo. Aqui nós temos basicamente 2 núcleos narrativos centrais e ambos partem de uma visão bastante realista do mundo, mas esse realismo vai sendo aos poucos atravessado por um maravilhoso que vem de narrativas menores que acabam se agrupando nesses 2 núcleos centrais. E esse maravilhoso que advém dessas narrativas menores tenta organizar e explicar as tensões sociais presentes ali naquele espaço. No primeiro núcleo, nós temos a história de uma fazendeira muito poderosa que se envolve com um forasteiro, e esse envolvimento vai ter consequências na vida de todas as pessoas da região. E na segunda parte, no segundo núcleo narrativo, nós temos ali uma trama que se passa alguns anos depois e acompanha a história do Joca, que é um trabalhador que vai aos poucos enlouquecendo por acreditar que está sendo perseguido pela Mãe de Ouro, que é uma lenda local. O que eu mais gostei nesse livro é que o tempo todo parece que você está, enquanto você está lendo, parece que você está sentado ouvindo causos de assombração. Então, a oralidade é um componente muito importante para estruturar e para costurar as várias vozes e as várias narrativas que compõem aqui a trama desse romance. Então, é um romance polifônico da mais alta qualidade, e essas várias vozes elas aparecem de maneira quase fantasmagórica em vários momentos. Então, fica aqui a recomendação desse romance brasileiro, que é bastante desconhecido, porque eu nunca tinha ouvido ninguém falando dele, então fica aqui a minha sugestão. Mentira! Se não me engano, o Darwin, do Seleção Literária,
certa feita fez um vídeo aqui sobre este livro também, mas é um tipo de livro que eu não vejo com tantos holofotes quanto ele mereceria, pelo menos em um primeiro momento. Então fica aqui a minha sugestão. E daí, o livro que ocupa o primeiro lugar aqui nessa minha lista é um livro que tem várias afinidades aqui com o Água Funda, e eu estou falando de Grande Sertão Veredas, que é um romance, então, do Guimarães Rosa. Antes de mais nada, é importante dizer que eu tive duas experiências de leitura muito diferentes com esse livro, uma seguida da outra. Então, primeiro, eu passei mais de um ano lendo esse romance bem aos poucos e bem devagar. Então, entre abril, se não me engano, de 2020 e agosto de 2021, eu fiz essa leitura. E logo em seguida eu resolvi ler tudo de uma vez em um único mês, e de fato eu comecei a releitura de Grande Sertão em 1º de setembro e terminei no dia 30 daquele mesmo mês. E parecia que eu estava lendo outro livro, então talvez fazer esses dois tipos de leitura em sequência ajude a entender cada vez mais aqui este romance. E se a gente for se atentar apenas ao enredo, é bem simples falar de Grande Sertão Veredas. O problema é que esse livro é composto por várias outras coisas além desse enredo. Basicamente, nós temos aqui o narrador, que é o Riobaldo, relembrando alguns eventos da sua vida, desde a infância até o momento em que ele se tornou jagunço e depois chegou, inclusive, a assumir a liderança de um grupo. Essas memórias desse narrador são atravessadas por três figuras que representam jeitos diferentes que o Riobaldo tem de entender e de lidar com a realidade. Então, em um extremo nós temos o Joca Ramiro, que é o chefe dos jagunços, um homem muito justo e muito preocupado em melhorar a vida das pessoas, já que a política não chega muito àquela região em que se passam as ações narradas. E no outro extremo nós temos o Hermógenes, que é um homem bastante ladino, bastante traiçoeiro e que sente um prazer quase assustador em ver o sangue correndo nas brigas em que se envolve. Por sinal, dizem que o tal Hermógenes fez um pacto com o diabo e por isso ele é um homem praticamente invencível. Entre esses dois extremos, da bondade do Joca Ramiro e da maldade do Hermógenes, está Diadorim, que é um jagunço que desperta no narrador alguns sentimentos para os quais ele não estava preparado, e é por isso que ele fica no meio do caminho e não é apenas um sujeito bom. Então ele acaba fazendo com que o narrador questione os seus desejos, e isso o coloca nesse meio termo entre a bondade e a maldade, digamos, pelo menos na visão do narrador em grande parte do romance. E além disso, o Diadorim chama a atenção do Riobaldo para esse mundo mais físico da natureza do sertão. Então, enquanto os outros dois personagens têm esse aspecto metafísico muito grande, o Diadorim ele atinge a metafísica a partir da fisicalidade da natureza. E por isso é muito frequente que o narrador descreva Diadorim como se estivesse descrevendo um elemento da natureza. O problema é que algo acontece no decorrer do enredo e o Riobaldo se vê na obrigação de enfrentar o Hermógenes, que, como eu disse, é esse homem invencível por ter feito um pacto com o diabo. E aí vem o grande nó de incerteza que movimenta o narrador, porque o Riobaldo é um homem que nunca acreditou muito no diabo, mas ele se vê obrigado a propor um pacto também, e com isso tudo é narrado por um descrente, né? Só que esse descrente, que está narrando tudo isso muitos anos depois, acaba recorrendo a esse elemento sobrenatural para tentar ali, enfim, resolver essa contenda. E exatamente por conta disso, toda a cena do pacto é bastante ambígua, e isso faz com que a dúvida sobre a existência ou não do diabo se estenda até o fim do romance. E uma das coisas mais interessantes a se acompanhar aqui nesse livro é mesmo essas reflexões do Riobaldo sobre
a possível existência do diabo, que é esse sujeito com quem ele fez teoricamente, ou queria ter feito teoricamente, um pacto. Então assim, já fazia bastante tempo que eu vinha lutando contra esse romance. Eu já conhecia a história toda, mas eu sempre li muito aos pouquinhos. Então eu lia, sei lá, 100 páginas, daí depois de um ano eu lia mais 100 e coisas do tipo. Então foi a primeira vez que eu li esse livro como um todo, e de uma vez só, né? Ainda que em uma primeira leitura eu tenha feito isso de maneira um pouco mais espaçada, mas ainda assim. E valeu muito a pena essa espera, porque parece que eu cheguei ao livro no momento certo. Então, não se sinta na obrigação de ler o Grande Sertão Veredas, ainda que eu acredite que a sua experiência de leitura será bastante satisfatória, apesar de todas as dificuldades. Como eu disse, esse livro, o enredo dele é bem simples, mas ele é composto por várias outras coisas além desse enredo. Tanto é assim que esse livro ainda não tem vídeo aqui no canal, porque eu não consegui gravar esse vídeo. Eu fiz uma primeira tentativa, fiquei 3 horas gravando o vídeo, mas eu não fiquei satisfeito com o resultado, então ainda estou repensando para ver como é que eu vou conseguir aqui dar conta dessa obra, porque eu acho que é um tipo de texto que vale a pena a gente esmiuçar com mais vagar, enfim, e não se atentar apenas ao enredo, certo? Então, essas foram as minhas melhores leituras do ano passado. Deixe lá embaixo nos comentários quais foram as suas melhores leituras. E é isso, se você gostou do vídeo, curta, compartilha, faça todo aquele métier. Se você gostou do conteúdo aqui desse canal e se você pode contribuir com ele, eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode, enfim, ter algumas informações sobre como apoiar o meu trabalho. E é claro que eu agradeceria muito se você fizesse isso, certo? É isso então, vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.